Olá, nós vamos dar início agora a mais um debate do Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC. Vai ser tratado o tema da formação para a cidadania. Por que ele é importante discutir hoje? Nós estamos vendo uma situação conturbada politicamente, nós estamos vendo muito conflito e nós estamos vendo, vamos dizer assim, a defesa de direitos, os direitos de cidadania, os direitos sociais, né, sem uma grande capacidade de pressão da parte da população para defendê-los. Há muitas pessoas que dizem que houve uma falha nos anos anteriores das organizações que defendem direitos, mesmo dos partidos políticos, no sentido de que não houve um trabalho de formação na sociedade, né, capaz de sensibilizar para a importância dos temas que estão sendo discutidos em torno da questão dos direitos. Então hoje nós estamos trazendo aqui 3 das experiências mais importantes de formação para a cidadania, né, para que a gente possa aprofundar um pouco a compreensão de que iniciativas são essas e o que é, afinal, formação para a cidadania. Nós contamos aqui com a presença da Nathalie, que é coordenadora nacional do Levante Popular da Juventude, com o Fábio Thomas, que é coordenador no MST da Escola Florestan Fernandes e dos processos de formação, não só na escola, em outros lugares, né? E nós contamos aqui também com o Maurício Jorge Piragino, o Xixo, né? Diretor da Escola de Governo, uma iniciativa muito importante também, que já tem bastante tempo e pode contar uma história que merece ser ouvida. Vamos dar início então ao nosso debate. O tema é esse: o que é formação para a cidadania e como que nós vamos fazer, como é que nós fazemos isso, né? E eu queria pedir ao Fábio, que é o coordenador do MST na área de formação, né, que nos apresentasse um pouco o que é a formação para o MST, como é que vocês começaram a fazer isso, por que isso é importante? Bom, primeiramente, Silvio, agradecer aí o convite e parabenizar a iniciativa, né, essa experiência do Le Monde, com essa parceria com a TV PUC, trazer esses debates que são bastante pertinentes, né, são importantes e são formativos também, né? Para nós do Movimento Sem Terra, esse aspecto da formação ele surge desde o princípio do próprio movimento, né? Ele é um dos princípios do MST, né? Então o Movimento Sem Terra, desde as primeiras ocupações, aos primeiros assentamentos, às primeiras cooperativas, em todo o seu processo de territorialização, ele sempre teve a formação política como um elemento central. Dado de que é um movimento social, né, que faz uma luta para fazer valer aspectos da Constituição, a luta pela terra, o direito à reforma agrária, e partimos da compreensão de que você não consegue transformar, você não consegue conseguir os direitos se você não compreende a realidade. Então a formação para nós do MST é uma forma de compreender a realidade para transformar essa realidade, né? Então, ao longo desses mais de 30 anos de MST, essa formação ela tem um caráter de base, mas tem um caráter de projeção de militantes, tem um caráter de escolarização, né? Ela assume várias facetas, mas sempre nessa perspectiva de como que a gente dá aos trabalhadores um instrumental para olhar a sua realidade e ver como transformá-la, né? Como você tem que ter um entendimento que não é só de conhecimento. A gente sempre diz que formação não é mesmo que informação, não basta você ter um monte de informações, tem que organizar isso com um senso crítico para poder transformar, para poder questionar, para poder exigir justamente os direitos, né, que nos contextos como os contextos de hoje são cada vez mais aviltados aí por outros interesses. Então, nesse sentido, a formação política ela é parte constituinte do MST, e sempre se deu em todo o território nacional, nos diferentes espaços e territórios, né? E a partir de 1997, que começa um grande debate, uma campanha, a gente vai consolidando a proposta de ter um espaço nacional de formação, né? Não para começar a formação, né? Mas nós criamos esse exercício de ter uma escola que centralizasse essas diversidades de experiências formativas e conseguisse dar aí
tentar a gente compreender quais são os elementos comuns do que acontece nas diferentes lutas aí por reforma agrária, em todos os espaços onde o MST está organizado, né? Então surge uma iniciativa e através da solidariedade, né, de muitas organizações, um processo bastante coletivo, nós damos início à construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Uma construção que se inicia em 2000 e a escola ela inaugura em 2005, no dia 23 de janeiro. Eu falo inaugura assim porque para nós é uma escola em permanente construção, ela nunca está pronta, né? Mas nesses 5 anos era toda fruta de um trabalho voluntário, né? Quem fez os tijolos que construíram as paredes daquele espaço foram os próprios trabalhadores em brigadas de trabalho voluntário, com a solidariedade de companheiros de outras organizações do Brasil e também fora do Brasil. Então a Escola Nacional Florestan Fernandes vai se consolidar com esse espaço que a princípio é um espaço de juntar as experiências de formação do MST e com o tempo ela vai adquirindo um caráter mais amplo, né? Esses processos formativos diferentes que realizamos na escola, eles também abarcam outros movimentos do campo popular brasileiro, outros instrumentos políticos, né? Então sindicatos, partidos também participam desses processos e para além das fronteiras nacionais, né? Então nós temos cursos a nível latino-americano com a presença de diversos países que já vai para 10 anos de experiência, né? Por exemplo. E no último período também o MST vem sendo convocado por outras organizações do mundo afora, pela referência que o MST, como um desses movimentos que luta por direitos, né? Também aí começamos processos formativos nos últimos 3 anos e aí contamos com a presença de companheiros e companheiras do continente africano, da Europa, da Ásia, né? Então, para nós esse exercício da formação política, ele também é um exercício que cria relações, que cria conexões, que cria relações entre diferentes organizações, é um bom espaço de articulação política, entender as pautas comuns, né? Então a formação política não é só para nós mesmos, mas uma formação política a gente tenta criar espaços de diálogo, ver elementos comuns da realidade para atuar de forma comum, né, na luta por direitos e pela transformação social. Fábio, eu fico pensando assim, que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, deve estar perguntando assim, o que é essa coisa de formação política, hein? Você quer explicar para a gente com algum exemplo mais concreto? Bom, formação política, né, nessa perspectiva de ter um estudo para compreender a realidade e transformá-la, né, elas são diversas modalidades, né? Então, nós no MST acreditamos que os cursos são uma das modalidades formativas. Então, na Escola Nacional Florestan Fernandes, por exemplo, fazemos cursos para diferentes públicos, diferentes perfis, cursos mais longos, intensivos, cursos curtos de acordo com a possibilidade, né, dos trabalhadores que ali estão, mas a gente sempre diz que formação não é só curso, curso não é só aula, e aula não é só exposição, né? Então a gente vai compreender um processo formativo com uma série de dimensões que formam consciência, né? No nosso caso, uma consciência crítica pela transformação social, a luta por direitos. Então, para nós, um elemento formativo por excelência é a própria luta política, a luta pela terra, né? A luta de denúncia do latifúndio, da ilegalidade, de como o latifúndio se estrutura no nosso país. Isso é formativo também, né? Mas para nós a formação não pode ser algo que a gente não acredita que ela é espontânea. Ela tem que ser direcionada, ela tem que ser organizada, né? E por isso que dessa nossa experiência a gente fala na Escola Nacional Florestan Fernandes o enfoque em cursos, né? Para diferentes países, movimentos, partidos, porém, né, entendendo que a formação ela se dá em outras dimensões, em especial a luta política, o enfrentamento político é muito formativo do ponto de vista da consciência. E o MST faz formação só na Escola Florestan Fernandes ou... O MST faz formação desde o princípio, né? Então, a gente quando ocupa um latifúndio para denunciar que não cumpre a função social da terra, né? A gente sempre diz, né? As primeiras coisas que a gente constrói num acampamento novo é a cozinha coletiva e a escola, né? Então, a formação ela começa no processo de alfabetização daqueles que não foram alfabetizados na base, mas já no acampamento, no barraco de lona, já começa o processo de entender aquela realidade, entender a luta pela terra, quais são os direitos que nós temos da luta pela terra, como fazer de forma coletiva. Então, lá no acampamento, o processo formativo está se dando. Quando a gente conquista uma terra e se transforma num assentamento, onde o aspecto da produção também continua a formação feita lá para organizar as cooperativas, organizar uma produção agroecológica, organizar a forma de comercialização, né?
Ou seja, ela se dá em todos, a formação se dá em todos os espaços do MST. Nas nossas reuniões, toda reunião do MST, das nossas instâncias, tem um momento que é de estudo e formação e debate, para depois ir para o prático, encaminhar as coisas, dividir as tarefas, né? Então ela se dá em todos os níveis, porque para nós a formação ela é massiva, ela tem que ser massiva, ela tem que ser sistemática, ela tem que gerar síntese, tem que gerar alguma coisa, ela tem que ser acessível a todos. E a Escola Nacional Florestan Fernandes não comporta, né, que todos os sem terras do Brasil tenham que ir ali para poder fazer formação, né? Então, um movimento que tem 1,5 milhão de pessoas organizadas, todo o território nacional, né, um espaço como aquele não comporta. Então, alguns dos processos formativos passam pela Escola Nacional do MST, mas a maioria absoluta dos processos formativos do MST se dão nos estados, nas regiões, nos acampamentos e nos assentamentos de forma cotidiana, né? Parte aí da vida de como organizamos nosso movimento. Só uma curiosidade, vocês conseguiram erradicar o analfabetismo dentro do MST? A gente tem esse projeto de garantir que nos nossos territórios ele seja erradicado. Então, quando ocupamos uma nova fazenda, com umas novas famílias se somando, a gente vai fazendo isso até completar, né? Então, não está erradicado porque o MST está permanentemente se expandindo, né? Mas a ação de alfabetização, inclusive do ponto de vista da alfabetização, né, que é um dos elementos da formação política, né, nós fizemos iniciativas usando o método Sim Eu Posso, né? Então fizemos uma grande, né, mobilização, o movimento sem terra se colocando para fazer a alfabetização nas periferias, né? Antigamente, quer dizer, não muito antigamente, mas é mais para trás, era utilizado o método Paulo Freire para fazer esse tipo de alfabetização, né? Vocês continuam utilizando o Paulo Freire ou não? Para o processo de alfabetização é o melhor método. O método Sim Eu Posso, né, que é um método que a gente adequa, uma adequação feita do método Paulo Freire para experiências de alfabetização em Cuba e na América Central, adaptada à nossa realidade, e ele é freiriano em essência, né? Então ele parte dessa questão de uma educação dialógica, né, uma construção conjunta entre o educando e o educador, né? E essa perspectiva da educação popular como um todo, né, na qual está o método Paulo Freire, ela é a base bastante da nossa formação política, né? Então todos os processos formativos, também em especial da alfabetização, mas esses todos os outros que eu citei, que se dão no cotidiano, né, o educando ele é um protagonista do processo, ele não é um receptáculo, né, ele tem que construir o conhecimento, porque se ele não participa da construção daquele entendimento, ele não vai assumir para si. Isso falando de luta por direitos, luta política, é muito importante que as pessoas se sintam parte do processo, né? Então, o método Paulo Freire é aplicado em especial nos processos de formação, mas a concepção de educação popular que nós temos, ela é parte constituinte dos processos formativos, né? Então, mais uma vez, né? Formação não é curso, curso não é aula, aula não é exposição. Todo mundo sentado escutando alguém falar. Mas já estou entendendo que vocês trabalham com a questão fundiária, a propriedade da terra, a agroecologia. Quer dizer, tem coisas assim que... E para entender a questão da terra, a gente tem que conhecer a história do Brasil, né? E aí não é a história oficial, essa história dos vencedores, mas uma história crítica do Brasil, para compreender o processo, né, da agroecologia, entender como se dão vários processos do avanço do capitalismo. Então tem que entender economia, para entender a apropriação dos bens naturais e dar uma resposta a isso, né? Então, as temáticas que nos são cotidianas puxam o nosso movimento para se desafiar a debater conteúdos como economia, história, filosofia, né? O método de trabalho de base, que é um exercício permanente nosso, e também a teoria da organização, né? Como a gente se organiza como classe para fazer as mudanças que nós queremos, né? Então, começa com questão agrária, mas a gente se conecta a vários outros partes do conhecimento humano acumulado aí e tentamos produzir as nossas sínteses também, que é um exercício bastante gratificante. Muito obrigado, eu acho um ótimo primeiro passo na nossa conversa. Obrigado. Vamos passar então para a Nathalie, porque nós vamos passar do mundo rural provavelmente para o mundo urbano, né? E o Levante Popular da Juventude tem sido uma das iniciativas, um dos movimentos, uma organização que mais estão trabalhando o tema da formação nas periferias das cidades, né? Conta um pouco pra gente, Nathalie, o que é o Levante, que formação é essa, por que vocês se envolveram com isso? Conto, sim, mas antes eu queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa do Le Monde de estar nas redes com vídeos, isso é bem importante, na verdade, aqui nesse cenário, vendo essas capas, eu acho que é parabenizar também as últimas capas do Le Monde, a penúltima que saiu, se não me engano, com aquela imagem falando muito do golpe. Eu acho que foi uma capa histórica
da luta contra o golpe da mídia brasileira, assim. Então acho que o jornal tem cumprido um papel fundamental, que a gente tem sentido falta de mais mídias como essa no nosso Brasil. Bom, o Levante é um movimento jovem, e é um movimento de jovens, é um movimento que tem 6 anos e basicamente se propõe a organizar a juventude onde quer que ela esteja. A gente está em parceria com movimentos da Via Campesina no campo também, mas está basicamente na área urbana, assim, com mais peso. E tanto nas periferias, as quebradas, quanto nas escolas, universidades, a gente se espalha por onde, enfim, a juventude quiser se organizar. E eu acho que é isso o principal ganho do Levante, assim, que a gente simplesmente resolveu organizar a juventude numa época que ainda se colocava muita ideia de que juventude, jovens não estão nem aí para política, só querem, sei lá, internet, sei lá, curtir, e não tem nada a ver com política, não se interessava e tal. Isso foi antes das jornadas de junho de 2013 e antes desse último período que eu acho que a juventude tem cada vez mais mostrado a sua cara e como se interessa em fazer política, em saber sobre sua realidade, interferir nisso. Então a gente busca de diversas formas organizar esses jovens. Então a gente usa teatro, usa música, usa o grafite, o hip hop, usa o diálogo, a conversa, enfim, qualquer forma que a gente consiga encontrar para discutir, fazer formação e partir para ação, né? Porque também é muito nessa linha que o Fábio estava colocando, a ação faz a organização e também faz a formação, assim. Então, não tem como a gente fazer a formação só lendo, só discutindo, a gente faz a partir da nossa vivência e a partir de uma prática que a gente vai construindo. E então, o Levante hoje está com 6 anos, a gente foi um marco na nossa construção, o acampamento no Rio Grande do Sul, com 1.500 jovens. Depois a gente fez, 2 anos depois, em São Paulo, um acampamento com 3.000 jovens. E logo nesse processo do golpe, em agosto de 2016, a gente fez o nosso 3º acampamento com 7.000 jovens em BH. E esses espaços também de acampamento são outros espaços fundamentais para a nossa formação, porque eles acontecem em âmbitos nacionais, a gente a cada 2, 3 anos realiza, e também acontece em âmbito estadual, às vezes municipal, local. Então é uma forma de unir a juventude, que é diversa, então vem a galera do campo, da periferia, da universidade, da escola, diversas realidades distintas de um estado, ou então de um país, no caso, quando a gente fez o acampamento nacional, e se conhece, e se sente parte de uma coisa igual, assim. Isso é muito louco, porque sentir parte de algo com alguém tão diferente de você e ao mesmo tempo tão igual, ensina muito, forma muito, assim, faz as pessoas se sentirem, inclusive, mais generosos para a luta, com mais ânimo de mudar a realidade, porque se sente um pouco menos egoísta. Eu acho que essa é uma das coisas importantes que a gente vai aprendendo no movimento, é ser solidário. Então a gente vai, às vezes, fazer luta, se organizar e se dedicar por uma coisa que não necessariamente é o meu tema agora, assim, vamos falar sobre esse assunto que não é algo que necessariamente me ataca primeiro, mas eu aprendo que me ataca de alguma forma, de certa forma sempre vou ser atingida, e eu tô ali pelo meu companheiro da minha organização, e eu sei que alguma hora ele vai estar também junto de mim, assim. Então essa forma de uma juventude fugindo do individualismo, que hoje é muito forte, é muito imposto pra gente, cada um por si, vai seguir seu destino, vai correria aí para sobreviver, mas é muito assim, isolado, cada um tipo, se esse seu problema é só isso, segregando os problemas, individualizando. Então o Levante vai um pouco contra isso, assim, de solidarizar um pouco as lutas e nas formações, assim, conseguindo inclusive colocar o jovem como sujeito. Então, por ser um movimento de jovens, só com jovens, a gente tem que se virar, é nós por nós. Então, a gente está ali, 1 ano de movimento às vezes, já está tendo uma tarefa super importante, que fala, poxa, 1 ano nem sabia disso. Então, é uma formação que tem que ser muito acelerada, porque é muita responsabilidade para pessoas que são jovens na vida, são jovens na militância, estão aprendendo muita coisa. Então a gente tem que ter um processo de formação muito contínuo, mas isso é muito legal, porque a gente vê crescer muito rapidamente a galera que chega, e é muito comum, não costuma falar, principalmente as mulheres, né? Então, tipo, não sabe falar numa reunião, não sabe nem dizer uma opinião e tal.
E aí, por ver outros jovens fazendo isso, por ver outras mulheres, por ver outros negros, outros LGBTs, que é algo muito presente no nosso movimento, assim, são pautas que a gente faz muita luta, então, e chama muita juventude nesse sentido. Isso dá uma força também, a pessoa se sente mais capaz, mais com força para também fazer, também falar, é muito de reconhecimento, assim. Então, Nathalie, eu estou entendendo que você está falando, olha, nós trabalhamos o tema da LGBT, nós trabalhamos o tema da discriminação da mulher, nós trabalhamos... O que vocês fazem como formação? Quer dizer, quando você fala assim, fazer um acampamento, tá ótimo, então tem um acampamento. O que acontece lá? Tudo. Então... O Levante faz a formação muito ampla, assim. Tem os processos mais formais de escola, então temos a Emerson Pacheco, que é uma escola que enfim, dura alguns meses, em média 6 meses, uma vez por mês um encontro de final de semana. É uma formação meio básica para um militante que entra no Levante, assim. E ali é uma formação de entender a realidade, de entender como é que a gente luta, como é que a gente pode mudar essa realidade, a questão da classe, que é algo fundamental para entender esse jovem, que é o jovem da periferia, que a gente organiza, enfim, o jovem do povo. Então é algo fundamental, entender as opressões, machismo, racismo e tudo isso. É um espaço para isso, né? Emerson Pacheco, que é uma escola que a gente deu homenagem ao militante do Levante que foi exterminado, o Emerson, então ela carrega esse nome. E é uma escola que acontece em todos os locais, assim, é espalhado por municípios, não é uma coisa nem estadual, assim, acontece por municípios no Brasil inteiro. E além dessa escola Emerson Pacheco, a gente tem uma escola nacional, que a gente fez inclusive na Florestan Fernandes. A gente é uma escola fundamental, acho, não só para o Levante, mas para toda a esquerda brasileira. É uma formação que é um espaço de formação que acho que não sei como é que a gente estaria hoje se não tivesse esse espaço que agrega toda a esquerda no mundo, assim. Então tem um papel fundamental. E o Levante também frequenta muito lá, a ENF. E a gente fez essa escola nacional lá na ENF, agora vai fazer a próxima etapa esse ano. Então a gente também está desenvolvendo esse processo, que é algo que juntou 5, 6 jovens do Brasil, de cada estado do Brasil, para fazer uma formação mais densa, de 15 dias, mais aprofundada de alguns temas. Então tem esses 2 espaços mais formais e tem algumas formações também que a gente faz cotidianamente, tipo como funciona a sociedade, o curso Realidade Brasileira, que inclusive vai começar agora esse final de semana aqui em São Paulo. É um curso importante pra gente, junto com a MST, inclusive, a gente está organizando. Então tem o curso Realidade Brasileira para entender essa realidade que a gente vive. Tem alguns tipos de formação que a gente realiza, que é junto com os movimentos do campo também, que é muito mais voltado para estudantes das universidades vivenciarem uma outra realidade e irem até os assentamentos, acampamentos, que chama Estágio Interdisciplinar de Vivência. É algo bem bacana, dura uns 20 dias mais ou menos, e é uma imersão assim, em outras realidades. Então, essas trocas são fundamentais para a nossa formação. E aí a gente se organiza a partir de células. Então, cada espaço que a gente identifica, por isso eu falei, a gente organiza onde o jovem estiver. Então, a gente está numa escola, está numa quebrada e monta ali uma célula. Essa célula depois pode virar 2, 3 e tal. E é um grupo, né, de 15 em média jovens que vai estar entendendo o seu contexto, a sua realidade local, entendendo o estadual, entendendo o Brasil e o mundo. Então, é um espaço de formação, acima de tudo, de formação de troca. Então, isso é muito importante, assim, não ter essa hierarquia, né? Então, não há quem ali que vai trazer o conhecimento e tal. É um espaço de muito diálogo, muita troca e muito plural. Então, assim, você vai juntar nesse local quem vive ali ou quem estuda ali, mas são realidades distintas, são pessoas distintas. Então, por isso essa troca é muito frutífera. E é um espaço também de ação, que é uma coisa fundamental para o Levante. Assim, a gente tem essa relação da ação como algo primordial. Então, a gente tem que, a partir desse momento de formação, de debate, tal, de compreensão, partir para fazer algo. Pode ser algo, às vezes, pequeno, então uma célula nova, tá? Sei lá, vamos fazer aqui uma campanha de solidariedade, vamos pintar a praça, vamos fazer uma coisa pequena. Ou pode ser algo maior, vamos fazer aqui, por exemplo, no bairro,
uma parada LGBT para discutir, porque tem muito extermínio, né, das lésbicas, sei lá, trans, então vamos fazer alguma ação maior. Vai variar muito, é algo muito da iniciativa e da criatividade do que precisa, assim. Isso é muito local, mas... Deixa eu aproveitar essa diferenciação que você faz, célula, escola, universidade. Eu queria primeiro perguntar assim, as células têm alguma assistência do movimento e elas se comunicam entre si ou não? Sim, então cada célula tem, a gente tira 1 ou 2 coordenadores de célula. Então cada coordenador de célula vai ter a tarefa de ter reuniões periódicas, uma vez por mês, depende do tamanho, assim, às vezes tem centenas de células, então a gente não vai ter controle, às vezes tem tipo 2 células num lugar mais novinho, então é mais fácil às vezes, mais difícil, vai depender da dinâmica do estado, assim. Mas a ideia é que esses coordenadores, eles vão ter essa função de dialogar em si, fazer, é uma ideia um pouco de um corpo humano, assim, do corpo, né, as células fazem a vida e fazem se movimentar. Mas tem que ter uma estrutura que segura isso, assim, tipo um corpo, um osso, assim. Então, esses coordenadores vão ter nessas funções de fazer esse diálogo, de conectar a pauta local com a pauta estadual, com a pauta nacional, de não ficar... Uma célula não pode ser uma ilha, a gente brinca, ela tem que estar relacionada com tudo que está acontecendo e se comunicando. Então, se tem uma luta no campo, a célula, às vezes, da quebrada vai, a célula do campo vai para a universidade, e isso não fica fechadas em seus espaços, assim. Então elas se comunicam bastante e aí tem a tarefa da formação, então cada célula tem o responsável pela formação da célula, então é a pessoa que vai ser o responsável de tal assunto, convidar alguém para ir, pensar o texto, enfim, pensar como vai ser essa formação. Tem o responsável da agitação e propaganda, que é o responsável de pensar um pouco mais as ações, que é como a gente luta, da comunicação, que é algo fundamental para a gente está aí sempre na batalha, na comunicação, assim, na guerrilha comunicacional. E tem responsável pelos setores, setor de mulheres, setores LGBT, negras e negros. Então tem esses responsáveis, cada um vai pegando tarefa, que é uma outra coisa do método da nossa formação fundamental, assim. Ninguém aprende só sentado, ouvindo e tal. Tem que pegar a mão na massa, ir lá e fazer, porque só fazendo e sentindo responsável que aprende. Então, às vezes é muito comum, eu não sei. Às vezes a gente tem relatoria em reunião e tal, eu não sei relatar uma reunião, não sei coordenar, não sei fazer a agitação propaganda, comunicação. Uma coisa muito legal é isso, da comunicação, inclusive, já que a gente está aqui nesse espaço. É muito comum que a nossa juventude pegue a tarefa da comunicação, isso inclusive faça eles pensarem em fazer curso de comunicação depois. Porque é uma coisa que tem um curso ali muito ligado, então a galera não sabia fazer comunicação, não sabia tirar foto, não sabia nem mexer no Facebook, só o seu, né? Aí fica responsável pela página do Levante no município, tem que tirar foto dos atos, depois já está aprendendo. Tem cursos de comunicação, tem cursos nacionais, cursos estaduais, então é um espaço também de aprender técnicas, aprender os nossos conceitos, as concepções, mas técnicas também de teatro, de dança, de música, de comunicação também. Então a galera aprende e acaba querendo levar isso para a vida, e isso ajuda inclusive a pensar a sua profissão. Assim. Então, beleza, hein? E me diga uma coisa, você falou, nós atuamos também nas escolas e nas universidades. O que vocês fazem aí? A gente faz luta. É um método muito parecido, tanto nas quebradas, nas periferias, quanto nas universidades, quanto nas escolas. A gente vai organizar a partir do local. Então, se em uma universidade, por exemplo, a gente tem uma célula só, talvez ali tenham vários cursos e a gente vai ter que pensar a realidade desses cursos. Se tem várias células, então vai envolver essa relação com o seu curso específico dessa célula, com o departamento que está inserido. E aí vai fazer luta, tanto por assistência estudantil nas universidades, que é uma coisa fundamental. A gente vivenciou um processo dos estudantes se inserindo na universidade, mas às vezes estão com dificuldade de permanecer, na maioria das vezes, e agora com o processo do golpe, com os cortes que estão acontecendo, congelamento, isso vai ser cada vez pior. Então faz luta por assistência estudantil, pela permanência, né? Por direitos, às vezes contra a sede de professor. A gente está inserido nos centros acadêmicos, diretórios, na Uni. Então a gente faz a luta no movimento estudantil, se relacionando. Nas escolas, às vezes, é fazer uma rádio, fazer um zine. Então é muito variado o método, assim. A gente não consegue restringir, porque a juventude tem um anseio de fazer luta, mas isso não está no molde, assim. Não tem, essa é a forma. A gente abre muito isso para a forma como a juventude ali precisar e sentir
de se organizar e de fazer a luta a partir dessas coisas mínimas, da célula, das tarefas, da nossa linha política, das formações que a gente realiza. Então é nesse sentido, assim. Muito bom, obrigado. Vamos agora conhecer um pouco a experiência da escola de governo. Vamos pedir para o Xixo falar disso e eu começo perguntando, Xixo, escola de governo? Nós estamos falando de governos? Nós estamos falando do quê? Então, aí fui contar a história da escola um pouco, mas em primeiro lugar queria agradecer ao Le Monde, à TV PUC e à PUC, a PUC que voltou a ser o espaço de resistência como historicamente sempre foi, principalmente nesse momento tão complicado da história brasileira. Bem, a escola de governo, Silvio, ela está já no seu 27º ano, né, de funcionamento. E ela nasceu da ideia do professor Fábio Conder Comparato, de um olhar que ele tinha para aquele momento brasileiro, portanto, há 27 anos atrás, 28 anos atrás, no qual a gente tinha uma Constituição nova que abria a possibilidade da cidadania poder ter uma expressão muito maior do que até então na história brasileira a gente tinha, e no momento do impeachment do Collor, né, em que o Sr. Fábio observava que as pessoas que iam para atuar nos governos, elas não tinham uma visão generalista do que era a sociedade. Não tinham uma visão do que era efetivamente uma democracia, ou não tinham ideia do que são os valores republicanos, né, e dos direitos humanos. E, portanto, ele, a partir de organização de um seminário, a escola de governo, a gente costuma dizer que ela já foi construída de forma participativa, né? Porque foi a partir de um seminário e com uma pesquisa feita com as pessoas que participaram desse seminário que se criou o modelo da escola, né? A escola ela nunca teve nenhum pré-requisito escolar, portanto era uma escola dirigida para qualquer pessoa, né? Mas inicialmente com a ideia das pessoas que iriam para o governo, por isso que ela recebeu esse nome e a proposta acabou acabou crescendo e, portanto, no percurso ficou muito difícil de mudar o nome da escola, né? Porque todo mundo conhece como escola de governo, é um problema que a gente tem até hoje, né? Porque efetivamente é uma escola de cidadania, né? Uhum. E a escola, então, ela começou a trabalhar fazendo formação para qualquer pessoa que tinha a intenção de ir para o governo, inicialmente, e tanto que o curso estrutural da escola que era oferecido é um curso chamado Formação de Governantes, né? Com o passar dos anos, o professor Fábio, com a ajuda da professora Maria Vitória Benevides, do professor Claudineu de Mello, né, eles foram percebendo que era importante ampliar essa formação para que qualquer cidadão possa estar tendo essa formação básica para poder ter uma cidadania ativa democrática, né? Então a escola de governo, muitas vezes, eu assisti isso algumas vezes, no primeiro dia de aula, o professor Fábio perguntando para os alunos por que estavam lá, e sempre tinha aquele que levantava a mão e falava: eu vim aqui para aumentar os meus conhecimentos. Ele falava: você está no lugar errado, nós não queremos aumentar o conhecimento de ninguém, queremos ação política, né? Então a escola, na verdade, ela é um instrumento só para que as pessoas saibam como fazer ação política, objetivando sempre a cidadania ativa democrática. E a ideia da escola, ela se pautou, então, portanto, né, o contorno da escola, dos valores que a gente quer que os alunos absorvam e sejam militantes disso, são 5, né? São 5 pilares da escola de governo, que é a democracia participativa, né? Porque a Constituição brasileira, no seu parágrafo único do primeiro artigo, fala da participação direta do cidadão, e isso existe uma descompensação disso na sociedade brasileira, né? Então a gente quer fortalecer a democracia participativa para que ela equilibre
se equilibre com a democracia representativa. A gente quer que as pessoas tenham valores republicanos, né? Porque nessa terra ainda é um nome fantasia, se nós chamarmos República Federativa do Brasil, porque na verdade a gente guarda, acho que ainda muito fortemente, um DNA monarquista, né? Tanto que a gente vê os eleitos, quando chegam nos executivos, agem como verdadeiros monarcas, né? Eu posso mudar o nome das coisas, eu posso fazer o que eu quiser, né? Como se fosse um monarca. A Escola de Governo trabalha na defesa incondicional dos direitos humanos, né? Para esse enfrentamento tão necessário, né? Os direitos humanos é um pacto civilizatório, é um pacto para onde a gente deve caminhar como civilização, né? Para enfrentar a barbárie que o mundo ainda está cheio, né? A gente também trabalha com a ideia do desenvolvimento, né? Diferenciando o que é desenvolvimento, não só no sentido que o mercado coloca, o país vai bem se o PIB aumenta, né? Eu gosto sempre de lembrar do professor Ladislau Dauber, que fala, o acidente que teve ali aumentou o PIB, né? Então, quer dizer, a tragédia também aumenta o PIB. Então, essa ideia só de crescimento econômico é uma ideia equivocada. A gente tem que trabalhar com a ideia de desenvolvimento, que é uma outra coisa, que é dar acesso para todas as pessoas, pelo menos as mesmas oportunidades, né? Permeando a democracia participativa, os valores republicanos, os direitos humanos, o desenvolvimento, a ética na política, né? E ética como um valor fundamental e que precisa ser bastante enfrentado, porque no Brasil a gente vive uma grande hipocrisia nacional de que a gente gosta muito de apontar o dedo para os outros e não tem espelho em casa para ver o que anda fazendo, né? Então, assim, a escola se estabeleceu sobre esses pilares, fez essas formações desde então, e a gente trabalha com um método que o professor Fábio trouxe do tempo dele de juventude católica, que é o método Ver, Julgar e Agir, né? Que é ver a realidade, saber onde que estão, como que está sendo criada essa realidade e ter uma ação em cima disso, né? Então, por isso que a gente trabalha nessa formação. E fazer uma formação generalista, Silvio, né? E aí, eu ouvindo os dois, me dá uma alegria enorme, né? Porque a gente vê que há esperança ainda, né? Eu falo isso porque quando a Escola de Governo foi criada, era um momento de muita esperança no Brasil. Quantas pessoas estavam muito animadas saindo de um processo de uma ditadura empresarial militar, que estávamos com uma Constituição nova que favorecia a cidadania, e as pessoas estavam cheias de esperança, né? Muito diferente do momento atual que a gente vive, que é um momento de desesperança, quando a gente vê o fascismo ascendendo no Brasil de uma forma muito forte e no mundo também, né? Então, a gente, para citar o professor Fábio Condor Comparato também, a nossa ideia é que os alunos da Escola de Governo saíssem com a capacidade de entender o funcionamento da floresta, não somente ser especialista numa árvore, né? Então, a escola foi se modificando com o passar dos anos também, mudando o seu currículo, cada vez foi dirigindo-se para fazer o enfrentamento do sistema que nós vivemos, portanto, o enfrentamento ao capitalismo, porque a gente observa que muitas pessoas iludidas acham que o capitalismo vai dar conta da questão ecológica. Não vai, o capitalismo vai destruir o planeta, vem destruindo e vai continuar destruindo, né? Da mesma forma que a questão da cidadania, né? A gente não pode, como é que a gente pode ter uma nação, ter planejamento num sistema que não permite ter nenhuma regulação para que a gente possa ter um planejamento, né? E assim por diante, né? Então a gente veio fazendo essa formação. A gente usou muito o esquema de sala de aula, de aulas mesmo, mas a aula sempre com um espaço reservado para o debate, né? Isso era uma condição, né? Um pedido para todos os que ministraram aula na Escola de Governo,
que você fale as 2 horas de aula, você fale 1 hora e pouco, e o resto é o debate, que é tão importante quanto, ou até mais importante do que o conteúdo que foi passado naquele dia, né? E com o passar dos anos a gente foi incrementando com algumas coisas, né? Com algumas atividades conexas, né? Complementares. Por exemplo, fazendo visitas de campo, né? Inclusive visitamos a Escola Florestan Fernandes uma vez, ou fazendo visitas de campo porque é muito difícil conhecer alguém que conheça, por exemplo, toda a realidade da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um mundo, nós somos um país, né? Com 32 realidades diferentes. Se a gente falar de subprefeitura, que o monarca atual acha que pode mudar de nome para prefeitura regional, né? Contrariando a lei orgânica do município. Então, assim, a gente tem essas experiências, né, das pessoas poderem quebrar. Na verdade, tem uma expressão comum que se fala, né? Aquela pessoa precisa de um banho de loja. A gente costumava dar banhos de realidade na escola de governo. Então, venha conhecer essa realidade. A gente fez isso com ocupações por moradia, conhecendo realidades diversas, né, da cidade de São Paulo, e também complementando com, por exemplo, com outras atividades, né, com um debate de um filme, de uma peça de teatro, podendo trazer os atores, no caso da peça, ou o diretor do filme, para fazer o debate, né, sempre temas contemporâneos importantes. E também o que a gente não pode deixar nunca também à parte é a questão da leitura, né? Estimulando para que as pessoas possam ler. Tem lá um hall de por volta de 10 livros que, se você ler, você vai entender um pouco mais da realidade brasileira, né? Talvez hoje a gente tenha até um pouco mais do que... Quer dizer, tem muito mais do que 10, mas... Então a gente sempre trabalhava um desses livros com os alunos e fazendo uma discussão ou com o próprio autor ou com alguém que conheça aquele tema, né? E a gente foi se modificando também, né? Então estamos nessa caminhada e enfrentando a dificuldade de ter financiamento para a formação política, né? Problema geral, né? Todos nós. Não, eu acho que foi ótimo essa primeira rodada, assim, de dar uma situada em que cada um faz. E eu queria colocar uma pergunta para vocês que tem que ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de polarização, um momento de radicalização, um momento de uma ascensão do autoritarismo. A gente não sabe aonde vai dar tudo isso, né? Mas evidentemente os limites disso estão dados inclusive pela capacidade de resistência da nossa sociedade, né? Veja, por exemplo, 100 mil professores municipais que se concentraram na Câmara Municipal de São Paulo para impedir a votação de uma previdência que ia prejudicá-los. Esse projeto foi paralisado. Eles jogaram para o próximo governo porque ninguém quer mexer em casa de vespa em ano de eleição, né? Então, eu estou pensando assim, esse cenário é um cenário difícil, vai se tornar um pouco mais difícil, né? E o trabalho de vocês é central no sentido de ir construindo o protagonismo da cidadania nessas disputas. Como é que vocês estão vendo? O que vocês estão achando que tem que mudar no trabalho de vocês, olhando esse futuro? Ou não vai mudar nada? Vai continuar fazendo a mesma coisa? Quem começa? Deixei solto. Uma coisa que a gente tem discutido muito sobre essa nova conjuntura é a questão da segurança. Para começar, assim, a gente viu matarem Marielle, né? Mataram uma vereadora, então vão prender o Lula, né? Então, assim, tá colocado que não há mais limites, assim, já sempre houve poucos limites. A gente acho que sempre não pôde confiar plenamente nas instituições democráticas brasileiras. Então, assim, o extermínio da juventude existe há dezenas de anos, né? Assim, desde que acho que existe o Brasil. Então, assim, a gente vivencia essa questão das instituições há muito tempo já, e existe mais confiança já há muito tempo. Mas agora a gente está num processo onde está tudo muito mais perigoso e todos os limites estão sendo quebrados, assim, né? Todas as mínimas instituições e mínimas garantias que a gente poderia ter. Então, a gente tem tentado cuidar muito da questão da segurança para o próximo período, não deixar de fazer ações, a gente tem que estar buscando reagir de alguma forma. Então,
nós, a gente tem o Levante tem uma ideia muito forte da agitação e propaganda de construir ações que, às vezes, de forma criativa, dialogue com a população. Então, por exemplo, a gente jogou os dólares no Cunha para dialogar com o que estava acontecendo, né, com o que ele representava, com o processo de corrupção que ele estava colocado, cheio de provas e nada estava acontecendo. Jogou glitter no Bolsonaro também para dizer para ele que a gente quer brilhar, ele deixe de ser essa figura que ele é e, enfim, atacar um pouco, mas de uma forma criativa. Então, assim, acho que vai ser necessário a gente conseguir dialogar mais com essas questões da criatividade. Vai ser necessário a gente ter mais segurança para a gente poder agir. Acho que não é um momento de se frear, ao contrário, é um momento de muita reação. Agora vai ser necessário dar o sangue e o suor para esse período, que vai ser um período de muita luta, assim. E vai ser preciso de muita gente na rua. Acho que é um momento que a gente vai ter cada vez mais que se dedicar ao máximo. Assim, acho que pra gente, não sei, jovens que olharam, estudaram o processo da ditadura militar, aprenderam na escola de alguma forma ali o que aconteceu de verdade, não que eles estavam querendo fingir que aconteceu, mas quando a gente aprende um pouco esse processo e se questiona o que a gente faria naquele período, né? Eu acho que esse momento agora para nós, jovens, é muito assim, o que a gente vai fazer, né? A gente não vai poder... Esse ano não vai ser um ano normal como foi todos os outros, vai ser um ano que, para quem tem o mínimo de interesse e de amor pelo Brasil e pelo seu povo, vai ser um ano de total dedicação, assim, de conseguir colocar o máximo de gente na rua e de entender que, assim, é um momento de acirramento da luta, assim, então não dá pra gente se recuar e nem dá pra gente ficar em casa, nem ficar no Facebook, não é essa hora, é hora de ir pra rua e pra luta, assim. Acho que o que a gente tem que fazer é mais formação nesse sentido da própria palavra, né? De definir a forma da ação. Nós temos que vincular um processo de entendimento do que está acontecendo, né? Creio que em especial esse processo, né, de ampliação da barbárie, que é o que está acontecendo, né, no último período, né? Barbárie política, econômica, social, em todas as dimensões que podemos imaginar, mas que isso se transforma em ação, né? Isso passa por uma análise muito concreta da realidade, que os processos históricos eles não são unicausais, né? Não é? Então a gente não pode ter uma leitura na qual, né, existe o grande inimigo que nos atacou e pobrezinhos de nós, não cometemos nenhum equívoco, né? E por outro lado também não nos vitimizarmos, né, ao ponto de chegar à imobilidade, não ficar, né, se flagelando com os processos históricos, né? Então acho que esse é um balanço que projeta para a ação, que a formação política tem que avançar sobre esses temas, né? E se nós estamos falando de ação, creio que pelos elementos que a Nathalie trouxe desse nível de enfrentamento, né, que a gente fala polarização, né, ela é resultado de um nível de embate e enfrentamento de interesses, né, que estão mais explícitos hoje em dia. Mas que essa ação, ela tem que ser uma ação coletiva, então a formação política tem que tratar cada vez mais e melhor do aspecto da unidade, né? Então esse conjunto de esforços, porque é engraçado que às vezes a gente escuta assim, que não teve formação, né? Não teve formação de um período. Nós trabalhamos um montão, né? Estamos aqui 3 experiências, não pararam de fazer formação. A formação ela segue acontecendo, né? Então, assim, algumas estratégias políticas, organizações abandonaram de fato a formação, mas isso não significa que não tem formação, né? Inclusive, muitas das contradições desse processo que ajudou a formar muita gente, né? Então, mas assim, esse conjunto de atividades, elas precisam confluir. Então, acho que esse tema da unidade, ele é fundamental, né? Mas a unidade não é o impor o meu programa, o meu projeto, dizer, vem comigo que é isso, né? Então, a gente no MST sempre fala, a gente faz formação, não é para o povo vir para o MST não, né? Para a gente conseguir construir nas organizações a sua luta, né? Então, acho que esse tema da unidade, porque esses esforços ficando separados, né? Eles não conseguem ter o impacto que esse contexto nos exige, né? Agora, a construção da unidade é a construção da unidade na diversidade. Então, o conjunto de lutas que nós temos, né, dado nesse contexto nosso, é muito mais amplo do que esses instrumentos clássicos, partidos, sindicato, movimento social, estão acostumados, de certa forma, né? Então, acho que é a experiência do Levante que a Nathalie traz, né, essa ideia de, né, ver a floresta e não as árvores, né? Então,
Como que essas lutas específicas, particulares, que parecem que não tem nada a ver, que é uma coisa aí de uma célula de 15 jovens, né? Como isso se conecta a um contexto mais amplo, né? Como que isso não é impor uma forma de ver ou não ver as estratégias, né? Então, além de um inimigo, claro, avançar na unidade é avançar do ponto de vista, nós queremos combater essa barbárie, queremos combater, né, o que fizeram com a concepção de democracia, o desuso da palavra na boca de certas pessoas, né? Mas nós queremos também projetar algo, né? Então, a gente vai conseguir avançar não só dizendo o que a gente é contra, mas a gente conseguindo o que a gente é a favor também, né? Isso se faz com várias mãos, com vários esforços, né? Então, os 30 anos do MST nesse contexto tem, né, o mesmo peso dos 6 anos do Levante, né? E olha só quantos, né, mais 2 décadas de processo, isso tudo tem um peso que se soma. Então, eu acho que esse desafio da unidade para a formação política, né? E é isso, a formação ela é forma e conteúdo, articular bastante isso, né? Talvez não se deixou de fazer formação tanto, mas a modalidade ou a forma de fazê-lo, né, já não responde diretamente ao perfil de alguns públicos, né? E isso é avançar contra a setorização das lutas, né? Então a gente vive um momento, né, de confusão ideológica tão grande, e isso é exagerado pelos processos aí, né, da barbárie ampliada em que vivemos hoje em dia, né, de uma fragmentação de que, né, a luta, né, contra o genocídio da juventude negra é uma questão só dos jovens negros, né? A luta contra, né, toda essa dimensão patriarcal da nossa cidade é uma só das mulheres. A luta pela reforma agrária deixa que sem terras fazem, é só deles, né? Quando a gente começa a entender, no sentido do que a Nara trouxe, né, que a minha luta é a luta do outro, por isso que a dele também é minha, né? E que a solidariedade se constrói numa ação prática de estar à disposição para lutar, porque isso tem a ver, né? Porque tem o extermínio da juventude negra se dá no campo também, de certa forma, porque o patriarcado exerce dentro dos assentamentos, nos acampamentos, isso está colocado como problemas também. Então acho que isso de a gente avançar, né? Enfrentar de cara, sem meias palavras, toda essa onda pós-moderna de fragmentação da consciência e das identidades, e reafirmar a classe como algo que unifica, mas num novo patamar de qualidade, que unifica na diversidade. E aí se faz, acho que, uma ação política à altura desse momento, para conseguir ou não derrubar. Você quer dizer uma coisa, Xixo? Eu queria só chamar a atenção, né, porque o Brasil não tem histórico democrático, né? E a importância da formação é exatamente essa, né, no nosso entendimento. Acho que até na escola de governo nós estávamos conversando que se naquele momento lá do início da escola a gente precisava de uma escola para as pessoas irem para o governo e depois para a cidadania, hoje a gente precisa de uma escola de democracia, né? Porque as pessoas acham que muita democracia é ruim, né? A elite brasileira trabalha com essa ideia, por isso que é esse cerceamento e por isso que, novamente, estamos num estado de exceção vivendo no Brasil. Então, a falta desse histórico democrático, né? Porque se a gente somar quais são os períodos democráticos do Brasil, talvez de 46 a 64, 88 a 2016, né? Talvez nada, porque antes as mulheres não votavam, então que democracia era essa? Não dá 50 não dá anos. 50 anos. Então a formação é fundamental para que a gente possa, que as pessoas entendam realmente e tenham o valor democrático nos seus corações e mentes, né? É muito importante que a gente tenha essa perspectiva. E nessa conjuntura, eu acho que ele falou da história de que faltou formação, né? Eu escutei muito isso, e isso me doeu muito ouvir, né? Porque faltou também apoio à formação. Claro. E a gente sofreu muito com isso. O trabalho na escola de governo é praticamente um trabalho voluntário, né? E que chega a momentos de limite, em que a gente não consegue mais ter ação porque falta apoio. Por quê? Porque como é que quando a gente escuta de possíveis apoiadores, mas como é que a gente vai medir o resultado desse trabalho? Bem, formação é a ideia de uma coisa constante que vai ter que continuar sempre. Então, o resultado é um pouco, a gente fala, olha, tem ex-aluno da escola de governo em muitas praias, muitos lugares, e que fazem alguma ação política, se desdobram, estão fazendo, né? Então, mas isso parece que ainda não caiu essa ficha dessa importância da gente
efetivamente fazer essa formação tão necessária para as pessoas entenderem que é muito diferente viver sob um regime democrático e viver num regime autoritário, né? Porque as pessoas, enquanto não bate no umbigo a água, está tudo bem, né? Ah, bateu no umbigo, opa, agora estou preocupado. Então, eu acho que é um pouco fundamental que a gente possa ter formas que dialoguem, inclusive, com as novas tecnologias, para que possa alcançar um número maior de pessoas e que as pessoas minimamente saibam, quando falar de reforma da Previdência, do que nós estamos falando, para não caírem no ledo engano do que foi pregado pelo Brasil, que é um déficit na Previdência e que nunca houve, se você ler a Constituição brasileira, né? Obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não queria terminar o programa sem trazer para vocês um elemento novo que está surgindo nos Estados Unidos, né, que é um movimento político criado na sociedade civil, né, parecido com o que vocês estão fazendo. É uma questão que também é uma questão global, essa que nós estamos vivendo. A campanha daquele candidato democrata, o Bernie Sanders, um socialista, né, que disputou com a Hillary Clinton, engajou a juventude americana de uma maneira impressionante, né? E eles conseguiram quase ganhar dentro do Partido Democrata. Poderia ter sido um outro cenário mundial, se isso acontecesse, graças à mobilização da juventude lá. Quando acabou a campanha, né, eles se colocaram a questão assim: e o que nós fazemos para dar um espaço para essa juventude que se engajou continuar militando na política, na defesa da democracia, né? Eles criaram um movimento Our Revolution, Nossa Revolução, não é? Em um ano, esse movimento conseguiu construir 600 comitês locais e está disputando desde a eleição de uma diretora de escola, que lá é eleita, né, até os pequenos cargos do Partido Democrata, que não tem outra opção para eles lá, é só democrata e republicano, né? E mesmo apoiando o que seriam os vereadores lá, a eleição, já conseguiram mais de 100 candidatos eleitos com o apoio do Our Revolution, com uma plataforma que era a plataforma de defesa deles. Eles querem, por exemplo, dobrar o salário mínimo, eles querem educação pública gratuita universal, né? Quer dizer, que são coisas que estão empolgando a juventude. E parabéns para vocês que estão também fazendo todos esses esforços aqui no Brasil, né? Eu quero então agradecer muito a presença da Nathalie, coordenadora do Levante Popular da Juventude, o Fábio, coordenador do MST na área de formação, e o Xixo, diretor da Escola de Governo. Muito obrigado. Continuamos com debates nos próximos capítulos.